Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. 7h59, praticamente 8 horas já. Nós estamos recebendo hoje a advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Carla Silene Lisboa, que vai repercutir conosco a pesquisa Minas no Brasil 2018, encomendada pelo jornal Super. Muito bom dia, Carla, um prazer ter você aqui novamente. Muito bom dia, Sapia, bom dia, Delma, bom dia, ouvintes, é uma alegria estar aqui. Bom dia, Carla. Carla, nós vamos falar sobre vários assuntos, mas um recorte da pesquisa que saiu hoje no jornal O Tempo fala sobre a rejeição do mineiro em relação ao cigarro. Pra você ter uma ideia, o levantamento apontou que 52,2% do eleitorado do estado respondeu que o consumo de cigarro comum, que é uma droga legalizada, deveria ser vetado no Brasil. Você concorda com esse tipo de pensamento do mineiro? Veja que interessante, Sapia. Essa questão do cigarro em Minas, a gente não tem como dissociar de uma questão, de certo modo, moralista. Sim. Né? Nós temos uma sociedade que entende, por exemplo, eu me lembro de adolescente escutar, olha, uma mulher fumando é feio, né? E isto passa aí muito por esse conceito. E, de certo modo, acredito também, uma conscientização sobre a questão da saúde. O mal que o cigarro causa no organismo, ele se tornou muito notório a partir do momento que a gente passou a conviver, por exemplo, com o enfisema, com o aumento do câncer, muitas mulheres tendo câncer de mama mais jovens e outros tipos de doenças que surgiram. Então, talvez passe por isso a questão dessa rejeição ao tabaco. Tem uma questão do conservadorismo nisso aí, Com porque certeza. na pesquisa de ontem, não é, Delma? Quem era contra a legalização das drogas era 22%, 22,5%. Agora, se fosse uma taxação maior financeira, um imposto alto, isso mais do que dobrava. É isso que é curioso, né? O mineiro, então, tem o conservadorismo sobre o aspecto moral e mantém a tradição de não gostar de pagar os impostos, não é verdade? É uma característica bem típica do nosso estado. E é curioso falar porque hoje, quando a gente fala de uma pesquisa que aborda o uso de drogas de um modo geral, eu gostaria muito de ver um estudo que levantasse também o número de pessoas que utilizam ansiolíticos, anfetaminas, antidepressivos, porque é muito bacana a gente chegar e falar assim, não, eu sou contrário ao uso da bebida, do cigarro, das drogas em geral, mas vai lá em casa e vai olhar o que está lá do meu lado, lá na cama, que tipo de medicação que eu tenho utilizado com frequência. A diferença é que eu tenho, aspas, uma autorização legal, que é uma receita médica. Mas será que, no conceito da Organização Mundial de Saúde sobre o que é droga, aquilo também é uma droga? Carla, você também é diretora do Instituto de Ciências Criminais, né? Como a gente falou no início da entrevista. Como é que o Instituto ele acompanha essa questão das drogas no país? Eu pergunto porque existe uma dúvida muito grande sobre se o tratamento compulsório, por exemplo, se ele realmente tem eficiência. Há quem é a favor e tem pessoas que são contra. Qual é o posicionamento do Instituto nesse caso? O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Delma, ele tem uma campanha hoje crescente no sentido da liberação da utilização da maconha. Ele, inclusive, tem se apresentado como amicus curiae em projetos para que essa questão do uso da maconha possa ser liberado. Mas eu tenho que distinguir um pouco agora a Carla, que está junto do Instituto, e a Carla como estudiosa do assunto. Como estudiosa do assunto, eu vejo que cada vez mais eu tenho dúvidas a respeito dessa questão. E digo que o que eu vejo é que nós teremos que passar por etapas sucessivas para daqui a muito tempo ainda a gente pensar que já conseguiu debelar isso. Por quê? Quando a gente fala na liberação da droga, a gente está muito preocupado com a violência decorrente do consumo e do tráfico de drogas, correto? Então, a gente pensa, olha, a coisa já está tão grave que, às vezes, você liberando e regulamentando esse mercado, nós diminuiríamos a violência, os crimes que estão correlatos. O assassinato, os tribunais do júri estão lotados de crimes relacionados à questão do tráfico de drogas, o tráfico de armas, o roubo de carro e outras coisas que vêm junto com essa história. A lavagem de dinheiro, nós temos muito dinheiro lavado no tráfico de drogas. Então, o que acontece? Aí a gente fala, então, vamos pensar em regulamentar isso como um mercado, como uma questão econômica, que funcionaria. Mas quando a gente dialoga com o pessoal da saúde,
com os médicos em especial, eles vão dizer assim, olha, nós não estamos preparados para isso, porque nós vamos ter um aumento do número de pessoas, num primeiro momento, que vão se tornar viciadas. E o nosso sistema de saúde não dá conta. E o problema da pessoa viciada, porque aí fala assim, não, mas a maconha não vicia. Vicia, sim. Tem pessoas que usam esporadicamente e não vão ter tantos males, mas aquele que viciou, ele vai se tornar improdutivo, ele vai se tornar uma pessoa antissocial, ele vai ter problemas de convívio e isto a gente não está preparado. Quando a gente conversa, por outro lado, com a turma das ciências psicológicas, né, o que a gente escuta? Isso que eu acabei de dizer. Na verdade, hoje, todo mundo tem a sua droga. Umas legais e outras não. Mas a sociedade não tem dado conta da vida, o ritmo de vida. E cada um tem buscado compensar as suas dificuldades de uma forma. Os que têm acesso a uma medicação, usam a medicação e diz que está tudo bem. Os que não têm, muitas vezes, estão desaguando no uso da droga, e em especial o crack, que teve aquele crescimento assustador nos últimos anos. Olha, na data de ontem, Carla, eu recebi aqui no Alerta Super o deputado estadual Antônio Jorge. Ele foi secretário de Saúde. E conversamos a respeito dessa questão das drogas também, e ele é a favor da descriminalização das drogas e não da liberação. Ele é contra a liberação. E citou um fato que ocorreu em Portugal, há coisa de 10 ou 15 anos atrás, que lá não era nem o crack, o principal era a heroína. Sim. E foi muito... A política pública foi muito combatida por associações de mães e tal, mas hoje é um sucesso. Verdade. O que acontece aqui em Minas Gerais, foi a pergunta que eu fiz para ele, e ele respondeu abertamente que se acontecer isso, que seria o caminho, mas que não só Minas, mas o Brasil não teriam condições de atender todos esses viciados, vamos colocar dessa forma. Até porque hoje o viciado ele não aparece, ele não chega e fala, não, eu sou usuário, eu quero me tratar. Não, primeiro que é crime, ele não vai, eu vou me entregar, não vou produzir provas contra mim. Verdade. Então, quando você fala em etapa, você também vai por essa linha, primeiro a descriminalização das drogas, para depois, lá na frente, se pensar em uma... Sim, na verdade, a gente já começou isso quando nós tivemos a Lei 11.343, que é a atual lei. Sim, hoje já não se prende mais o usuário, né? Sim. Mas é crime ainda portar, é crime, né? Você ter a droga para o consumo, mas a penalização já não é mais a pena de prisão. Então, não posso prender, a gente fala que houve a descarcerização. Eu acredito que talvez as etapas auxiliem, mas é muito grave exatamente essa questão da gente dar conta de atender essas pessoas do nosso sistema de saúde que anda mais precário que o nosso sistema prisional. E aí, o que a gente observa? Realmente, Lisboa tem essa experiência que tem sido um sucesso. Mas Lisboa tem uma coisa muito curiosa. Por exemplo, Portugal, você está andando lá nas ruas de Lisboa, é comum eles oferecerem droga, principalmente quando percebe que você não é de lá. Mas, na verdade, não é droga, é produto de baixíssima qualidade. Você vai comprar uma coisa achando que é isso e está comprando outra. Então, tem um problema do consumidor lá, né, uma relação de consumo bem delicada. Miami, por exemplo, tem um sistema interessante, onde quando o usuário é levado aos tribunais, é proposto para ele o seguinte, você tem duas opções. Ou você topa fazer um tratamento, esse tratamento é um tratamento que vai durar mais de ano, porque as pesquisas mostram que eles levam mais de ano para se conscientizar de que são viciados, e aí ele vai ter toda a assistência do Estado, ou você prefere ir para a prisão? Você tem a escolha. Eles deixam ele escolher. Então, mas não é compulsório. Não é. Mas é curioso porque a maior parte entende que ele não é criminoso e que não é viciado. Mas diante do que aparece como resposta de um e de outro, ele acaba, às vezes, optando pelo tratamento. E aí, sim, o tratamento tem obtido sucesso. Agora, hoje no Brasil, até para se falar numa internação compulsória, é um tema delicadíssimo. Sim. Afronta a liberdade dele de escolha, ele não está interditado, o pai poderia forçar essa internação, não pode, como que fica? Então, ainda é um problema que demanda a interlocução entre várias áreas, vamos dizer assim, para a gente começar a dar os primeiros passos. E o primeiro dele, na minha opinião, seria melhorar profundamente o nosso sistema de saúde para dar conta desse recado. Carla, existe uma diferença entre descriminalização e legalização das drogas, né? Eu confesso que até ontem eu não sabia que existia essa diferença.
Você poderia explicar para o nosso ouvinte, em termos práticos, né? Qual que é a diferença disso? Bom, nós vamos dizer de descriminalização quando eu tiro da lei penal aquela conduta dizendo que há um crime, ou melhor, vamos falar praticamente, atribuindo a ela uma pena, correto? Uhum. Então eu viro e falo assim, eu não tenho uma pena, mas essa substância ainda é ilícita, então ela continua ilegal. É mais ou menos quando a gente fala, antigamente tinha a história do dirigir sem carteira, que não era crime, mas continuava sendo ilegal. Né? Dirigir, a pessoa tinha uma multa, que era uma multa administrativa, mas não chegava a ser um crime. Hoje, o que a gente fala em relação a essa diferença de descriminalização e a legalização passa por isso. Descriminalizar significa que, para o direito penal, não vai ter uma punição, a pessoa continua primária sem antecedentes. Mas o ordenamento, ele é um conjunto, então ele pode ser proibido em outras esferas, a substância pode ser proibida em outras esferas. É só a gente pensar, por exemplo, nos remédios controlados. Eles só podem ser utilizados mediante uma autorização, uma receita especial. Agora, se você usar indevidamente, você não está ali efetivamente praticando esse crime. Por coincidência, até nesse bate-papo que eu tive com o Antônio Jorge ontem, ele até citou a questão de quem utiliza os remédios advindos da cannabis. Sim. Você tem 6 mil pessoas cadastradas hoje no país, é um remédio muito bom, principalmente para epilepsia, já comprovado e tal. E ele disse o seguinte, você tem que importar, é caro. Mas se ele pudesse plantar na casa dele o pé de maconha e extrair o óleo, ele disse que é muito simples, que é muito fácil, não sabia da forma como era feito, ele poderia fazer. Mas hoje, se ele fizer isso, se a polícia chegar na casa dele, ele vai preso como traficante, porque ele tem lá uma estufa lá plantando pés de maconha, né? O descriminalizar partiria disso também, não? Pois é, Ricardo, mas olha só, eu vou te fazer uma pergunta que eu ouvi há algumas semanas e ela está aqui martelando. Você consome alface? Consumo. E você tem uma plantação de alface em casa? Já tive, quando morava em casa eu tive. Quando morava em casa eu tinha. Hoje não, hoje moro em apartamento. Mas continua comendo alface, mas não é muito mais fácil você ir lá e comprar? Lógico. Pois é, olha que coisa curiosa. Esse médico que a gente assistia falar, o doutor Frederico Garcia, ele dizia o seguinte, o médico mineiro, ele trabalha inclusive com uma vacina para a questão da droga. Sim. E ele fala que isso ainda, essa pesquisa que falam que fazem tão bem, isso não é algo tão aceito dentro da literatura médica. Há pesquisas que indicam, mas isso não é consenso. E quando o direito tem que regulamentar algo que não é consenso numa outra ciência, vai ter muito conflito. Então, o que ele dizia? Que existe, sim, por exemplo, uma grande pressão da indústria do tabaco na liberação do uso da maconha, porque os produtores de tabaco tiveram que passar a produzir soja. A partir do momento que eles tiveram uma grande concorrência internacional na produção da soja, eles estão querendo um novo produto. E que seria fantástico a maconha. E a maconha medicinal agora brilha aos olhos de muita gente. Porque é muito mais fácil você comprar o produto pronto do que efetivamente você falar essa história que vai cultivar em casa, vai extrair o óleo e tudo mais. E parece, sim, que alguns resultados, algumas pessoas com essa medicação têm tido um progresso, mas isso não é consenso. Então, imagina o que é para o legislador ter que pegar uma ciência que não tem um consenso e criar uma lei em cima disso. Como regulamentar algo que a gente não está certo sobre quais são as consequências? A gente está conversando aqui, só para situar o nosso ouvinte, com a Carla Silene Lisboa, ela que é diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, advogada, está repercutindo com a gente a pesquisa Minas no Brasil de 2018, que nessa quarta edição está fazendo um recorte do eleitorado mineiro sobre a legalização das drogas, né? E o uso de drogas de uma forma, como de um todo, né? Carla, a minha pergunta agora é o seguinte, muita gente diz que a questão das drogas, das pessoas não serem a favor, seria por falta de informação. Você concorda com essa opinião? Falta informação ou é mais conservadorismo? Os dois, Delma. Falta muita informação da sociedade como um todo. A gente fala, vamos pensar o seguinte, né? Estou aqui na faixa dos meus 40 anos, eu lembro que da minha infância, falar sobre drogas era um tabu na escola.
Quando eu chego na adolescência, esse assunto começa a ser tratado, mas cheio de medos. E hoje esse já é um assunto que já antes de ser tratado, muitos jovens já foram apresentados à droga. Então, o que eu observo? Há, sim, uma falta de informação. Eu me lembro, a primeira vez que nós fomos fazer uma pesquisa de escola no colégio Itabira, que eu cheguei à delegacia e o delegado me mostrou a maconha e falou, pode pegar e cheirar. E a gente tinha medo de cheirar, porque a gente falava assim, não pode, poxa, é maconha. Né? Por desconhecimento, por falta de informação. E esse eu acho que a maior parte da sociedade tem esse desconhecimento, porque até pela variedade que é. E, por outro lado, tem uma história de uma senhora que chegou, ela alugou uma fazenda para uma rave e falou que era um pessoal muito bacana, porque eles só bebiam água e só consumiam água, ninguém fazia uso de droga nem nada. E a neta foi explicar que, na verdade, eles usavam drogas sintéticas e a água, e que dava muita sede, realmente. Então, é muito de falta de informação da sociedade como um todo. E aí, especificamente em Minas Gerais, a gente tem uma questão que passa também pelo conservadorismo, pela questão moral. Minas tem aquela fama, nós não temos mar, então nós vamos para o bar, onde se aceita o consumo do álcool, começa a se rejeitar, como a pesquisa demonstra, o uso do cigarro e as outras drogas, é um absurdo, não pode e tal. E, mais uma vez, eu volto naquela história. E o tanto de medicamento que se consome, o tanto que nós, mulheres, hoje utilizamos remédios que são considerados drogas para manter um corpo que dizem que é o ideal. O tanto de pessoa que faz uso de uma medicação antidepressiva, ansiolítica, e que acha que isso não é droga. E está viciado, que fica, por exemplo, para dormir, e aí vai. Então, aí, de repente, muda uma substância, não é uma legalizada. Mas o seu corpo se tornou dependente, é droga. E isso é uma substância que o seu corpo produz naturalmente? Não, você está buscando fora. É uma droga. Então, há um tabu ainda para ser tratado o assunto, embora a gente já veja assim, que aos poucos isso vem sendo apresentado para a sociedade. Basta ver, a partir do momento que a sociedade passou a prestar atenção nos julgamentos dos nossos tribunais superiores, é o que dizia outro dia, saber os nomes dos jogadores da Copa esse ano, os jogadores do Brasil, nós não estamos sabendo, mas saber o nome dos 11 ministros do STF, todo mundo já sabe, coisa que outro tempo a gente não conhecia. Então, as pessoas estão se envolvendo mais nesses assuntos, em especial o tratamento que a lei dá para esses assuntos. Certo, agora são 8h17. E em relação essa nova medida que o Supremo, umas semanas atrás, aprovou, que mulheres grávidas e também mulheres com filhos até 12 anos de idade têm direito a essa prisão domiciliar, enquanto não estiver transitado e julgado o processo do qual ela participa. Você concorda com isso? Concordo, e muito com isto, porque é um problema muito grave a questão da mãe dentro de um presídio, porque a gente tem essa ruptura do vínculo com a criança. Entendo que a maior parte dessas mulheres que hoje estão na criminalidade, houve um aumento significativo nas últimas décadas, significativo, a gente está falando de 400%, quase todas elas vinculadas à questão da droga. Mas eu imagino que você já vai me perguntar o seguinte, e essa eu já rejeito. Não, eu não acredito que as mulheres vão engravidar para se tornar traficantes. Mas se eu fosse um traficante internacional, eu ia selecionar somente mulheres grávidas. Pois é, a questão é, será que toda grávida vai estar disposta? Não é tão simples assim, sabe, Tapeia? Com essa falta de emprego. Não é tão simples assim. Não pode gerar uma indústria aí de mulheres no tráfico internacional? Se o Estado fizer o papel social dele. Mas ele não faz. Então a culpa não é o traficante aliciar essa mulher. A culpa é do Estado omisso que não fez o papel dele. Onde o Estado sai, onde o Estado sai, o traficante chegou, se tornou o pai e criou a lei dele. Então, como que eu posso querer corrigir? Se eu sei que o problema não é a mulher estar grávida, não é o traficante até porque a criança não tem culpa nenhuma disso. E a criança menos ainda. Porque a gente tem que lembrar que essa história veio do marco regulatório da primeira infância. Há um interesse muito maior que é a proteção daquela criança.
Claro. O impacto... Olha, Minas Gerais tem algo assustador para a gente talvez conversar um dia, que é o fato de filhos de mães que estão presas e que não têm nenhum familiar para assumir aquela criança, essa criança é encaminhada para adoção, a revelia, sem se respeitar. Às vezes a mãe vai cumprir 5 anos de prisão e ela não tem o direito de falar assim, eu quero quando sair daqui cuidar desse filho. Ele já foi encaminhado para adoção. Isso é muito grave. Vamos convidar a Carla para vir ao Alerta Super para a gente conversar mais sobre isso. Queria agradecer a sua participação, a Carla Silene Lisboa, diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Muito obrigado. Agradeço muito, Safia. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, Delma. Obrigada, Carla. O prazer é todo nosso.